Beleza? Salve, salve galera! Boa noite para quem por acaso já estiver aqui conosco na roxinha. E para quem for nos assistir depois na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. Meu computador ainda agora deu tilt, mas ele conseguiu se recuperar ao longo do processo. E a gente está aqui para apresentar mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que a gente tenta trazer novidades do que está rolando de RPG no Brasil, sempre contando com o esforço hercúleo do Lucas de extrair informações de várias fontes de RPG. Só esse menino mesmo para conseguir fazer essa busca, porque eu já teria desistido, ele sabe disso. Mas enfim, estamos aqui para falar de mais um projeto que o Lucas vai apresentar. Lucas, está contigo. Bom dia para quem vigia, boa noite para quem é de noite, boa madrugada para quem não dorme. Eu vou ser sincero, antes de começar já a passar por Mauro desejar boa noite, cara, muitas vezes eu quase desisto, tá? Muitas vezes eu chego e falo assim, caraca, velho, o que eu tô fazendo? Mas eu falo, não tem outro. Então vai, vamos lá, caçar as coisas, né? Já sou conhecido como caçador, então beleza, vamos caçar, né? Inclusive, Lucas, tu me permite fazer um Aê! elogio? Opa, e aí? É, Opa! Opa. Ei, Lucas, tu me permite fazer um fala, elogio? Vitor. Pode, Eu admiro muito essa tua tenacidade, viu? Ela é admirável. valeu. Valeu. Mas eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar e gosto, né? Porque depois é relaxante você chegar e você ver aquele trabalho que o Raga ainda faz muito bem, né? Eu gosto quando a Tati fala também de revisar, gosto de ver o pessoal feliz quando fala assim, olha, é uma matéria sendo publicada, é uma revista que ajuda, né? Então eu gosto disso. Essa é a real, né? E vamos falar de que a gente gosta, inclusive, de integrante do projeto dentro, né? É ainda mais maravilhoso quando tem isso. E é o Arte da Guerra da Odyssey Publicações na Microstater, né? Eu gosto pra caramba de falar da Microstater aqui. Eu gosto pra caramba de falar da Odyssey Publicações. Eu gosto pra caramba do Alexandre, que é integrante do RD para Todos, né? E hoje nós não estamos com o Alexandre, nós estamos com dois outros integrantes, inclusive um que ele já é de casa, e outro que é a sua primeira vez aqui, mas ele já pode pôr o pé no sofá, ele já pode pegar e deitar na rede, ele já pode abrir a geladeira, pode ficar à vontade. E estou falando justamente do Vitor Hugo Tomás. Vitor, muito obrigado de estar aqui. Agradeço demais que você está aí conosco. Se presente para a galera, depois eu faço com o Mauro. Que isso, cara, eu que agradeço. Bom, eu sou o Victor, eu sou o redator do site da Odyssey, digamos assim, né? Sou eu que basicamente reviso e escrevo boa parte dos artigos que estão lá. Inclusive, acabou de sair um agorinha falando sobre o Arte da Guerra. Ah, eu também estou nesse projeto como revisor. Primeiro a fazer isso. Olha, legal. Bem, e claro, quem é aqui já de casa, sempre Sócio está remido, participando Lucas, é conosco, sócio remido. então, ele participa aqui. Volta e meia, eu vou ver, inclusive, às vezes eu acho que ele mora bem perto do. Ele, tipo, é aquela pessoa que está bem perto do Raga e fala puxa a orelha dele. Então, é a pessoa que eu posso falar assim, puxa a orelha do Raga. É o Marcos Paulo. Então, boa noite aí pra galera, Marcos. E aí, gente, boa noite. Sou Marcos Mauro, tradutor da Odyssey. Eu só queria pontuar que, na verdade, o Vitor está sendo humilde quando ele fala como redator e como revisor, porque quando se trata de Savage Worlds, ele é um consultor, faz curadoria e, às vezes, a gente não vai falar nada, corrige, sejam pessoas, sejam materiais que vêm para a gente. Então, se vocês gostam do que vocês estão vendo de Savage Worlds,
deem graças a alguém que conhece muito bem o sistema, conhece bem mais do que eu e sabe até uns combos que são proibidos nas minhas mesas. Porra. Mas eu aproveito também que agradecer o espaço que eu tô aqui novamente. Já é o terceiro cenário que eu tô traduzindo e a própria equipe aqui de vocês está dando esse espaço para a gente falar sobre. E eu espero que também seja uma oportunidade para a gente ver novamente essa fantasia asiática por aqui pelo Brasil, que já faz um tempo que a gente não vê. Bem, então eu vou chegar e vou passar para o meu amigo Raga, né, para ele já começar a sua pergunta e depois em seguida vai eu e assim vai, né? Depois a gente vai para o momento da rádio, depois a gente vai para a parte de financiamento coletivos. Já acalmar o Mauro, a gente vai falar um pouquinho do financiamento, tá? Com essa parte do Raga. Vai ser eu primeiro que vou falar e vocês ficam bem livres à vontade. Se vocês de repente quiserem falar, se vocês não quiserem falar nada também, fiquem à vontade nisso. E mais uma coisa para lembrar, não tô querendo puxar sardinha, nem saco de ninguém não. Mas, Vitor, você muitas vezes eu nem preciso perguntar. Eu sou o cara que pergunta pro pessoal, gente, e aí, qual matéria tem para fazer? Eu não preciso perguntar na hora, porque já pega, você manda a matéria logo de primeira, entendeu? Eu falo assim, isso aqui, pô, aqui é a matéria. É verdade, cara. Depois que eu comecei a escrever, o número de discussões prolongadas no grupo de Savage sobre regras diminuiu muito. Sendo humilde aqui. Tá, então vou logo lançar a pergunta, por quê? É uma pena porque diminui um pouco o engajamento, já que ele já dá respostas. Ah, não dá espaço para discussão, porque ele é tão certeiro que não tem contraponto. Complicado. Vai lá, Vitor, já pode responder essa daí. É uma pergunta mesmo. Tá, primeira pergunta, basicamente, por que não tem discussões aí? Porque, pô, você pode basicamente olhar lá no site da Odyssey, você tem uma categoria inteira sobre Savage Worlds. Eu estou escrevendo uma série de artigos complementares, né, que estão falando ali o básico. Então você tem a apresentação básica para quem tiver interessado, você tem sobre criação de personagem e depois vai ter um sobre o combate, né? Mas eu comecei essa jornada simplesinho aqui, tudo começou quando um belo dia houve a terceira discussão consecutiva durante a semana sobre Frenzy. E naquela época, né, os daimyos da Odyssey, vamos dizer assim, né, aqui estamos no tema oriental, simplesmente eles já estavam falando para mim, cara, você escreve muito bem, começa a escrever pra gente, né? Então, você pode tirar dúvida da galera e coisa do tipo. Aí apareceu essa discussão sobre a vantagem frenesi. E basicamente tem muita dúvida, principalmente sobre como ela funciona. Eu tenho que admitir, tá? O texto não é muito claro. Ah, tá. Mas basicamente frenesi é um ataque, é um segundo ataque em um. Basicamente como um guerreiro da quinta edição faz 2 ataques num turno, saca? Só que todo mundo estava interpretando errado. Então eu simplesmente escrevi um post, né? O meu primeiríssimo lá no site, explicando os basicão do frenesi. Tipo, quando teve de novo essa discussão, eu mandei lá, ponto. Gostei, porque é o seguinte, a minha dúvida girava em torno disso, deixa eu até me destacar aqui um pouquinho. Também era sobre frenesi? Não frenesi, mas dificilmente a gente consegue ver uma regra, viu gente, dificilmente a gente consegue ver uma mecânica de jogo que ela é exaustiva. Geralmente o pessoal encontra interpretações do texto escrito para descrever determinada mecânica. E aí, moleque, é discussão a rodo para quem gosta de discutir game design. Eu não gosto. Odeio, para ser sincero.
Ele só quer jogar mesmo. Eu só quero jogar, eu não gosto daquela discussão do que faz, o que não faz. Aí vai buscar argumento assado, cozido e frito. É tipo quando eu vou trazer aqui um compartilhamento, eu gosto muito de tentar entender o que está por trás das músicas, né? Aí tem um cara de uma banda famosa aqui de Belém, e que eu curtia muito a canção, ainda continuo muito a canção, mas só que o romantismo que eu fazia em torno da canção dele foi pro espaço. Porque eu cheguei com ele e disse, cara, tua canção diz isso, assado, cozido e frito. Ele virou assim, não, Raga, eu só fiz aquela letra porque eu tava bêbado. Tá entendendo? Então, É um bom resumo de o que é frenesia. então, eu parei com essa ideia de querer fazer uma tempestade mental em torno das regras, porque a gente não sabe nem o que o autor estava pensando em escrever aquele texto. Então, mas enfim, bora seguir pro tema. Cara, ó, literalmente, só pra você entender, esse daqui é o Raga, essa daqui é o cantor, o autor. Pá, eu vou fazer com essa mão porque essa aqui tem filho, né? Pá, pá. Deu um tapa dele, bonito, cara. Bom, posso seguir então? Pode. Bora, eu vou mostrar aqui que eu tô doido pra ver esse vídeo. Tudo bem que mais tarde lá na Vermelhinha eu vou tomar um leve strike, mas aqui na Twitch ainda não tive problemas. Então bora mostrar aqui o vídeo que está disponível aqui na página da Meeple Starter da campanha Arte da Guerra, Nova Era, que vai muito em breve começar a campanha. Ela está em pré-campanha e daqui a 5 dias começa essa queridice. E aí vocês já se antenem, marque aqui no sigla este projeto para já ficarem ligados de quando vai começar. E vamos ao vídeo. Depois de financiamentos bem-sucedidos como Crystal Heart, Wise Guys e a Cidade do Sol a Vapor, a Odyssey Publicações traz até você o nosso mais novo projeto. A Arte da Guerra, Nova Era, é um cenário de RPG que utiliza o sistema Savage Worlds Edição Aventura. Também possui suplementos para D&D Quinta Edição, Pathfinder e Starfinder. Este cenário se inspira na ação rápida das artes marciais e em animes de alto poder como Basilisk, Avatar: A Lenda de Aang, Samurai Champloo e Naruto Shippuden. Além de incluir histórias como A Jornada ao Oeste e Fora da Lei do Pântano. A Arte da Guerra, Nova Era é também um cenário de fantasia, inspirado em anime. Mergulhe no mundo das artes marciais do Império Sun, pelas terras dos 3 grandes clãs, onde heróis correm pelas planícies em busca da ameaça devastadora dos Onis. Duele com mestres de escolas adversárias com poderosas técnicas de Ki. Torne-se um membro do exército voluntário ou herói do estratagema de Jade e resolva antigas rivalidades na reconstrução de uma nação. Junte-se a um dos grandes e poderosos clãs, ou represente um dos inúmeros clãs menores tramando intrigas na corte. Enfrente fantasmas famintos, confronte Onis gigantes, ou junte-se aos caçadores de demônios para erradicar influências corruptoras. E lembre-se, qualquer um pode ser um herói, mas apenas as lendas são lembradas. No livro base você encontrará 50 novas vantagens, 18 novas complicações e 6 novas perícias, 11 ancestralidades e 8 tropos, dicas para seu antecedente e diversos conceitos e arquétipos, regras de ambientação focadas no cenário, regras para duelos, regras para criar talismãs, regras de como possuir e criar seu próprio domínio, regras de reputação e fama, regra de criação de itens em tempo de inatividade e muitos estilos de lutas para artes marciais. 46 técnicas de Ki, que vão desde transformar cabelos em flechas, metamorfoses, criação de clones, até exorcizar espíritos. Novos equipamentos, veículos, armaduras e armas ao melhor estilo oriental. Inclui um bestiário e um calendário com feriados e festivais. Também traz a história de um mundo aberto pronto para aventura e exploração. Acesse a Meeple Starter para saber mais detalhes sobre o projeto.
O seu apoio incentiva a nossa equipe a trazer outros cenários interessantes e sistemas inéditos para o nosso país. Você já tem desde já o nosso muito obrigado. Nos vemos em breve e até mais. É isso aí, tá aí. Cinema, tá? Cinema. Eu só tenho isso a dizer. Ó, eu já tenho logo uma pergunta e é pra ti, Vitor. Mano do céu, como é que é a mecânica pra transformar um cabelo em flecha? Caraca, bicho. Pior que. Sabe que eu ainda não li sobre esse? Então já providencio um texto lá porque me deixou curioso. Como é que faz o cabelo conseguir virar flecha? E detalhe, se eu fosse aplicar essa técnica eu ficava careca de vez, porque já tá caindo aqui tudinho. Eu já usei muito essa Caraca, é. técnica, pra falar a verdade. Realmente, bicho. É uma técnica com. É uma técnica meio limitada aí. É, Cara, se eu for começar a falar dessa técnica, eu vou entrar no assunto de ocultismo, então melhor não. Porque eu sei. Pior que eu tô assim, eu sei, mas eu sei da vida real, então fica quietinho. Então, Eu vou Vitor, ficar quietinho, eu vou entrar no momento de voodoo. tu consegues assim, tu ainda não lestes, mas esse meu espanto meio que reflete um pouco da minha dúvida. Cara, ele tá englobando muita coisa. Esse cenário dá conta de abraçar tudo isso? Dá. Eu, eu, eu estou aqui dizendo, tá? Dá sim. Uhum. Porque tudo isso que ele falou de técnicas, inclusive ele falou de clones, tá? É. Teve um comentário no post que eu acabei de lançar que eu falei, e você deve estar pensando em algo mais de como aquele jutsu de Naruto pode ficar aqui, né? Só que aí eu só fui saber depois, né, que uma das técnicas de Ki que você pode usar nesse livro é você criar clones, ou seja, Kagebunshi no Jutsu. Kagebushi no Jutsu. E detalhe, Kagebushi no Jutsu é criar sombras que imitam a forma do Naruto. Caralho, velho. Isso é porrada. E tu, Marcos, tu usaria um negócio desse numa aventura tua? não tenho como, eu não tenho cabelo, cara. Então quer dizer que tu não vai deixar os outros usarem se tu for Não. narrador? Não, mas assim, brincando, Arte da Guerra, ele engloba muita coisa, mas ao mesmo tempo ele deixa tudo bastante especial no sentido dele, porque essas técnicas de Ki, eles só são, eu acho que 1/3 do que é o jogo, porque também tem escolas de artes marciais, tem manipuladores de elementos, tem realmente, tu pode ter tanto uma aventura no melhor estilo torneio de artes marciais, estilo Dragon Ball, quanto uma aventura no estilo Avatar. E isso é muito interessante, porque o autor, ele, por exemplo, ele fez toda uma história sobre escolas rivais e o quanto pode influenciar um combate entre essas escolas, se um se beneficia, estilo um pedra, papel, tesoura, ou então como um manipulador, a gente não chama de dobrador, obviamente, é o elementalista. Ele pode transformar pedras em massa, assim, tipo lama, ou então criar um fogo para tipo fazer efeitos de artifício, esse tipo de coisa. E principalmente as técnicas que quando a gente fala de Ki, também ele passa um pouco esse elemento do combustível de fantasia nos cenários shonen, tipo o que é o Ki do Dragon Ball, o Nen do Hunter x Hunter, e também tem todo o seu processo de como você adquire e como você recupera. E tudo isso que ele faz é tipo puxando para aquele lado do que o que é arte marcial, o que são essa marcialidade, mas no que é o cotidiano dessas pessoas. Como assim? Ele pode estar fazendo sua meditação,
mas completamente baseado assim na filosofia que ele tem. Pode ser catar, pode ser a meditação propriamente dita, pode ser até recitando certos mantras, e também tem sua parte do sobrenatural que é muito interessante. O Lucas, ele tinha comentado assim que via muito de Bleach. De fato, o Bleach ele é um pouco puxado pro moderno, só que a parte sobrenatural ele puxa muito para essas fantasias asiáticas, no sentido de que tem um pouquinho de Yu Yu Hakusho aí também, se tu quiser brincar. Aí é até interessante, porque é o Kui, no caso. O Kui, ele é um tropo do cenário, que ele é tipo um detetive espiritual. É um cara que vê fantasma, ele pode ter um serviçal fantasma, e toda essa parte sobrenatural que compõe o cenário é ele que vai estar envolvido. Tanto que dentro do cenário do Império Sun, no caso, tem o Ministério de Assuntos Sobrenaturais, que o próprio cenário chama. Pode crer, o arquivo X então do cenário. Não é tão Arquivo X porque já é meio popularizado, né? Tipo, Ah, tá, então tá é lá o aceitável. monstro, tá lá o ser sobrenatural fazendo as coisas, mas tem um especialista para resolver lá. Ele tem um capacho para poder fazer, entendeu? Uhum. E Lucas, também tá sem contigo. desculpa, é que sem contar que quando se trata de espírito, o cenário ele deixa bastante genérico. Pode ser tanto um espírito maligno, uma espécie de demônio, quanto pode ser um espírito da natureza, que, sei lá, tipo, quando eles fizeram algum tipo de besteira lá, e querendo ou não, esse espírito está tentando reaver o que foi perdido. Lucas? Bem, eu vou ser um pouco específico, eu vou pedir pro Raga ligar um pouco lá para baixo da campanha do Vitor Stata, né? Inclusive, é meio que roubando a parte de alguém, mas não por querer, né? Já que foi citado o Hakusho. Justamente, não, pode ir mais um pouco mais para baixo. Nessa parte aí. Aí tem, um pouco mais para cima, lá na parte de lançamento. Porque, pelo que a gente já chega, a gente vai começar a ler aqui, ele cita vários partes de PDFs, né? E o livro físico aqui, Lançamentos para Saber Words, Arte da Guerra, Nova Era, PDF físico. E aí, logo depois, começa a soltar a parte de outros livros que vão ter aqui em PDF. E aí já tem até um outro aqui que eu acabei de ver, e também vai ter a parte de PDF físico, que é o Quiz Journal, né? Eu não sei como se traduz, né? Mas essa parte aí vai ser para vocês. E outros PDFs. E aí tem a parte de lançamento para o D&D Quinta Edição e o lançamento para o Pathfinder e Starfinder, né? Também em PDF. Aí vem a minha pergunta. Primeiro de tudo, aqui na MicroStapler, vocês podem ver que ele já vê algo que tem maravilhoso da MicroStapler. Ele já te deu uma pré-campanha com partes escritas para você poder entender como que é o lançamento. Isso não tem no cartaz. Né? Então, isso é uma das várias coisas que eu gosto da MicroStapler, né? Porque ela deixa mais amplo para você, ela deixa mais confortável para você conhecer a campanha. Né? Além do mais, que você pode ir lá no site da Odyssey. E aí eu gostaria de saber sobre esses outros livros em PDF e se há a possibilidade, de repente, de batendo metas, eles também virem físico. Não sei se tem físico lá fora deles ou não. Mas como que está sendo essa parte para vocês? Quem pode responder? Então, já foi combinada essa parte. E além do livro do cenário, só o Quiz Journal que foi planejado para ser outra impressão, porque os outros são PDFs muito curtos assim, então não convém muito produzir um material tipo físico para eles. Tipo, são opções de raças do próprio cenário, ancestralidades, como a gente fala, são aventuras. Para o caso do Starfinder e do Pathfinder,
São mais opções tanto de classes quanto de vantagens. Na verdade, a parte do Pathfinder, ele é bastante robusta, para falar a verdade. Tipo, tem coisa que é diferente até pro que a gente estaria vendo no próprio cenário do Arte da Guerra. Então, tipo, não é uma coisa parecida uma com a outra que o consumidor vai ver. Quem gosta de Pathfinder vai ver uma coisa assim bastante diferente, bastante divertida. Vitor, pode complementar alguma coisa, de repente? Cara, eu essa parte mais editorial aí não é a minha especialização, tá? Mas eu posso dar os meus 2 centavos sobre. Se você quiser jogar o cenário de fato, né? Mesmo que você seja um fã, ou queira jogar ali para D&D ou para Pathfinder, Starfinder e tal, né? Eu ainda recomendo que você, né? Ali na Meeple você tem aquela modularidade de apoio, né? Você pode escolher pacotes e tal, isso é maravilhoso. Mas eu recomendo que pegue pelo menos ali o livro básico do Savage, né? Porque todas as informações sobre o cenário, a filosofia do que rege as artes marciais, o que, né, tudo que está em volta, você tem ali. Esses PDFs para os outros sistemas, eles são suplementares. São muito bons, mas são suplementares. De repente, isso é uma ideia, não sei se essa ideia pode ser projetada ou não, né? Isso fica só uma sugestão mesmo. Fazer um compilado de tudo, não sei se vocês podem ou não, né? No formato físico, ou até mesmo de repente chegar e falar assim, olha, se você quer de repente ter isso como formato físico, faz um compiladinho, já que são coisas curtas, né? Não sei se de repente isso pode ser viável ou não. Entendeu? Aí, qualquer coisa. Ele pode ser viável isso, Marcos? De repente eu tô falando besteira Não, ou. é porque tu tá fazendo uma sugestão e um comentário que é um pouquinho longe da minha parte como tradutor. Tipo, provavelmente para equipe que já é mais relações públicas, esse tipo de coisa, já pode ter sido cogitado. Então, tipo, eu como tradutor, eu não acho viável, tipo, fazer esse tipo de complemento. Até porque visualmente uma coisa não complementa tão bem as outras. Então poderia até ficar uma coisa um pouco feia. Mas isso não convém só a mim. Também tem os outros membros da equipe para verificar se isso pode ser interessante ou não. Mas, como eu falei a vocês, o que a gente tem de material para outros sistemas, ele tá bem rico e variado. Então, como eu falei, o que vocês vão ver de um outro sistema é diferente do que você vai ver do próprio cenário do Arte da Guerra. Peço desculpas de repente dessa ideia, mas é só porque é uma ideia mesmo. Isso aí geralmente Não, acontece não, tá às tudo vezes bem, tá de tudo bem, várias não sei. pessoas falar assim, junta como compilado, né? E aí do nada eu tenho essa ideia na minha cabeça, mas tem gente que gosta, Não, não, né? sem Tem gente que não problema, gosta. sem Bem, problema isso. Saga, Bom, eu quero também surfar essa, essa temática desse cenário de Savage Worlds sendo adaptado para D&D quinta edição e Pathfinder e Starfinder. A, a comunidade de jogadores e fãs do sistema Savage Worlds, ela é muito coesa, muito bem montada, ela realmente apoia o que sai de cenário, seja na Retropunk, seja na Odyssey. É bacana de ver isso, esse movimento. E aí eu me pergunto, por que não sei se vocês vão saber responder também, mas se souberem, agradeço. Eu me pergunto por que o autor quis também mergulhar nessa área de D&D e Pathfinder e Starfinder, sendo que a comunidade de Savage Worlds já se retroalimenta. Vocês conseguiram responder? Eu tenho uma teoria, para falar a Manda. verdade. Provavelmente o Vitor vai concordar. É que talvez o autor
Isso é porque, querendo ou não, eu me vi como tradutor numa situação de que eu tive que pesquisar outras coisas da própria editora dele, do Amora Games. É que pro Arte da Guerra a gente tem isso. Mas, por exemplo, a própria Amora Games produziu outros materiais que são para D20 e para Pathfinder. Tanto que eles referenciam brevemente isso. Não interfere nos suplementos que a gente tem, mas eles falam assim, foi utilizado em outro suplemento, isso daí. É, tipo, se você quiser usar com esse personagem, pode pegar desse suplemento e tal. Então, querendo ou não, ele já tem uma certa versatilidade e história com o sistema D20. Eu vou dizer D20 mesmo, porque inclui logo o Tudo. Pathfinder quanto o próprio D&D. Então, dá para ver que eles têm uma história de entendimento isso. Só que isso não quer dizer que o Arte da Guerra ele é carente, eu digo o cenário do Savage Worlds, ele é carente no sentido assim de que ele tem menos domínio. Na verdade, tem um pouquinho de vício de informação assim que a gente teve que dar uma ajeitada, o Vitor deve ter percebido. Mas é porque esse cenário não é à toa que é chamado de Nova Era. O Arte da Guerra, ele tá desde o Savage Worlds Deluxe. Então, essa edição que a gente tem é uma edição recente. Tanto que alguns dos materiais, nós da Odyssey, a gente teve a liberdade de pegar esses materiais e adaptá-los, adaptar não, tipo, atualizar para a nova edição do Suede. Então, é por isso que tem tanta coisa assim à disposição para a galera que for financiar o Arte da Guerra. Perfeito. E tu, Vitor, quer contribuir? Cara, o meu colega Marcos Mauro já basicamente disse tudo, né? Teve, como a gente já tinha notado, o autor, ele me parece muito ter aquela vibe de que veio dos D20, né? E quando ele começou a escrever, porque tem algumas coisinhas ali que a gente mexeu, mas basicamente a versão do Savage do Arte da Guerra é o mais selvagem que você pode imaginar sendo. E é um power game. Se você, Exato! tipo, se você que veio do Savage Pathfinder teve a sensação de que a galera fica muito forte com classe, os tropos são a mesma coisa. E olha, É, eu devo dizer que é condiz com a proposta, né? Como foi falado no vídeo, a proposta é que você faça personagens para enfrentar outros personagens no cenário que tem Com essa certeza. coalizão de propostas de vários animes e filmes desse sentido. Então tem que ser direcionado mesmo para combate, para porrada mesmo, ou com Não, espadas, ou o que e eu for. digo mais assim, eu digo mais porque o autor, isso é muito engraçado, porque também dá pra ver isso muito no compêndio de superpoderes do Savage Worlds. Mas tem regra assim que tu dá a porrada no cara, ele voa pra longe, tá? E tipo, é a coisa mais natural do mundo. Não se preocupa, já tá aplicado assim, tipo, deu uma quantidade de dano, tu vai levar o cara pra longe. Muito bom. Luquitas. Cara, é que nem praticamente você assistir One Piece, né? Eu tô assistindo a nova temporada, eu tô assistindo a nova temporada velha do One Piece dublada, né, da Netflix, e eu tô adorando, entendeu? E é aquela coisa que assim, quando você chega, você acha alguém muito mais poderoso, ou pau a pau com o Luffy e com a equipe, e aí você chega, vai lá e aparece de repente algum modo que eles debulham, a pessoa realmente vai de pau a pau, e a outra pessoa que pode ser faca, ela é forte em outra coisa, e é sensacional isso. Eu curto pra caramba, né? Então é aquela coisa que assim, você aqui no nesse daqui do Savage Worlds Arte da Guerra, não pense que você assim, eu sou o único, eu sou especial. Não. Vai ter um monte que vai lá e tu vai ter que debulhar,
E aí o mestre ele vai ter total liberdade de fazer isso, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas pelo menos foi isso que eu senti muito quando eu conheci o Arte da Guerra, né? Então eu acho que vai dar muito bom isso daqui, né? Quem curte pra caramba e tá sentindo falta de repente, algo muito porradeiro, vai adorar aqui, né? Mas agora eu vou me focar em algo que a gente não falou tanto. A gente falou que ele é baseado em amigos. E foi dito que tem um cenário aberto justamente aqui, no Arte da Guerra. Vocês teriam como falar um pouquinho sobre o cenário que tem do Arte da Guerra, que ele tem no livro? Tu consegue começar a falar alguma coisa, Vitor? Senão, posso já falando. Consigo sim, cara. Então vamos lá. Cenário, né? O cenário ele tem bastante semelhanças lá com outro RPG nessa mesma temática que eu inclusive estou jogando e eu adoro, chamado Lenda dos Cinco Anéis, né? Ou seja, é aquele Japão barra China feudal, onde você tem aquela estrutura de clãs, de daimyos, aqueles que têm as terras e aqueles que trabalham nela, e aqueles que servem os seus senhores, né? E mais uma característica do cenário que é muito legal, né? E que eu basicamente só parei para me juntar, parei para pensar agora, né? O Lenda dos Cinco Anéis, inclusive, eu já vou chegar num ponto, já rapidão. Lenda dos Cinco Anéis, ele é um cenário muito mais focado em, vamos lá, culturalmente e inspiradamente Japão, né? O Arte da Guerra, ele é muito mais China. Mais especificamente, tá? Eu vou até escrever um artigo sobre isso, porque eu manjo de história, mais especificamente período dos Três Reinos, para quem sabe. Porque você tem exatamente três clãs maiores. Você tem um cenário que acabou de sair de uma guerra civil que devastou o império todo e nessa nova dinastia, a terceira dinastia, tá juntando os cacos, né? E para fazer isso, né, ele estabelece o exército voluntário, os heróis do estratagema de Jade, que são essas duas organizações aí que são os principais meios de como os seus personagens no jogo vão estar atuando, né? Então, no jogo, você vai estar, por exemplo, limpando as fronteiras de bandidos. E esses bandidos eram antigos soldados e samurais que, por algum motivo, ainda não abaixaram suas armas. Você vai estar lutando contra tiranos que quer se agarrar no poder naquela terra ali a todo custo e não aceita a nova dinastia. Você pode estar, por exemplo, como o próprio Marcos Mauro falou, né, dependendo do seu conceito, tá lidando com perigos sobrenaturais. Você pode estar lidando com uma invasão ONI, né? E coisas leves desse tipo. Assim, uma coisa que já é estabelecida desse mundo aberto é que, assim, o mundo, ele não é aqueles cenários em que, tipo, o mundo tá acabando, ou então, tipo, tem os seus segredinhos no cenário, ou Uhum. então tem um segredo que é fundamental. Na verdade, é um mundo vivo e que ele tá numa constante construção e que os jogadores, eles vão poder se integrar a certas organizações. Como eu falei, tem, tipo, o Ministério dos Assuntos Espirituais. O estratagema de Jade, por exemplo, é uma forma de como grupos eles já podem se organizar para tentar resolver problemas de vilas, assim, o que de grande escala o próprio exército do Império não teria condições ou talvez não fosse uma prioridade. Aí, então ia lá o grupinho para resolver as coisas. Tanto que algumas aventuras abordam desse jeito. Ou então os jogadores eles se veem numa situação de que eles têm que resolver alguma coisa fora das muralhas do Império, que é lá onde fica muito mais proeminente a presença de Onis e outros espíritos. E tem gente lá do lado de fora que ou não concorda com o Império ou não tem condições de ir para lá. E às vezes o próprio Império tenta reintegrar esse pessoal.
E, ao mesmo tempo, né, disso que o Vitor citou, dessa guerra civil, o Império ele não simplesmente conseguiu isso por conta própria. Eles tiveram a ajuda de 3 clãs. E esses 3 clãs, eles são de que eles mesmos têm seus próprios interesses, eles querem ter maior visibilidade no Império Sun, e os jogadores eles têm a opção de fazer parte ou não desses clãs, ou até mesmo de clãs menores. Raga, Lucas, se tu quiser seguir com outra pergunta, que eu acho que eu já fiz as que eu queria. beleza, então. Bem, vocês têm como, de repente, citar a parte de quanto vai ser mais ou menos de valores, ou até mesmo a meta base? Então, a gente já pensou, só que a gente não lançou, mas as metas e os valores eles vão ser assim um pouco mais acessíveis. Eu diria que mais acessíveis até do que foi o Cidade do Sol a Vapor e até o próprio Wise Guys, porque ele tem muito material, mas o escopo dele é mais minimalista, apesar dessa riqueza de informações. Até porque, querendo ou não, os jogadores vão sentir que realmente muitas das resoluções vão ser baseadas às vezes na conversa, na etiqueta. Isso é bastante engraçado que tem. É muito importante essa questão da honra e da etiqueta. E também porque o nosso propósito é experimentar a plataforma, ver como vai ser com a Meeple Start, ainda mais com um cenário dessa forma. Então, a ideia é que ele seja um valor acessível. Show. Vitor, tu tem alguma coisa para contribuir nessa pergunta? O Marcos Mauro basicamente disse tudo. É basicamente sobre. Mas entrando numa pequena tangente que eu prometi que ia chegar, tá? Vamos lá. Eu disse para colocar um pin nesse negócio aí do nome, né, dos cenários, né? Eu não sei se alguns dos espectadores aqui são atentos o suficiente, né, para saber que Arte da Guerra, Lenda dos Cinco Anéis, enfim, são dois livros, são dois RPGs que citam, né, que pegam emprestado livros que já existem, né? Cada um respectivamente de cada cultura. Por exemplo, Lenda dos Cinco Anéis é obviamente o livro dos Cinco Anéis do Miyamoto Musashi, enquanto Arte da Guerra é disso aqui. Eu não sei se vai estar espelhado ou coisa do tipo, mas enfim, recomendo. Não, foi mostrado, deu para mostrar. Yeah. Então, cara, eu falo isso porque já perguntaram no grupo quando foi anunciado, mas Arte da Guerra não é aquele livro do Sansu? Então, mas o cenário não é de fantasia japonesa? Então, tá aí, né? Por isso que eu falo que no escopo geral, né, o mesmo cenário tendo samurais, tendo shinobis, ele é muito mais China do que Japão. Vocês vão até encontrar daqueles dragão magrelo no cenário. Uhum. Porra, dragão magrela avacalhou, porra. É dragão, cara. Dragão. Nossa, cara, bem que eu muitas vezes eu prefiro o Xilong do que o Furonga, tá? Mas e o Xilong ele é uma Gicela, cara. Literalmente uma serpente gigante, Não, mas porque a né? concepção dos dragões orientais é semelhante a serpentes e não aquele formato draconiano que a gente conhece dos jogos de origem D&D. Por isso que eu tô achando graça. Porra, chamar os dragões orientais de magrelo foi sacanagem, pô. Se você for pagar para ver, tanto os dragões e os quatro, se eu tô falando, as serpentes emplumadas de Incas, Maias e Aztecas, eles são magrelos. Eles são literalmente serpentes, entendeu? E eles são dragões. Ambos, tanto a parte americana geral, que eu tô falando, tanto a nossa americana e os outros,
tanto a parte asiática, eles são bem magrelos. E eu adoro isso. Porque é aquela coisa de eles precisam ser leves para andar sobre os céus. Né? Mas aí eu tô pegando algo do próprio livro em si, né? E então, aí agora eu vou, como o Raga falou que ele já fez as perguntas dele, eu vou para mais uma pergunta minha, que é, depois desse financiamento aqui, vocês podem já dizer quais são os possíveis lançamentos já previstos pela Odyssey? Vocês podem citar ou não? Então, como eu tinha comentado assim para vocês, a gente conseguiu novos contratos, novas parcerias, só que é sempre naquela constante de que, nós temos esse material, nós temos mais esses materiais. Você não quer esperar um pouquinho mais para pegar esses materiais? Eu acho que isso na verdade acontece com qualquer editora. Mas a gente tem planos assim, tem alguns materiais que já estão prontos e que a gente já pretende lançar. Alguns a gente vai puxar um pouquinho para pegar a oportunidade do material do Fantasy, que até mesmo a Retropunk trouxe dos compêndios de fantasia. Então, se você, seu Zé Cruzadinha, seu Caçador de Dragões, se vocês gostam de muito material, gostam de soltar bola de fogo, vai ter mais material de fantasy para vocês. Vai ser swag. Swag, obviamente, é produção licenciada do Savage Worlds, mas vai complementar o material de vocês. E a gente conseguiu um materialzinho bacana para caso você queira desenvolver ainda mais, enriquecer o seu cenário medieval. A gente conseguiu um materialzinho para construção de vilarejos, construção de cidades. Então, isso a gente está para frente. Eu só não estou dando nomes porque a gente ainda não tem certeza do que vai ser a prioridade daqui para frente. Porque, de fato, a gente está com muita coisa. A gente está até feliz porque, querendo ou não, a gente vai ter um ano em que a gente vai poder escolher o que a gente vai poder traduzir. Então, por hora, a gente só vai poder falar disso, assim, mas quem sabe o que mais vamos ter? Pode ser até que alguns cenários que não tiveram tantas oportunidades dentro do Brasil vão ter uma nova chance. E também, obviamente, depende da nossa comunidade. E a gente torce mesmo que a nossa comunidade do Savage Worlds abra os braços para uma fantasia asiática que, na verdade, tem muito tempo que a gente não tem, né? Como o próprio Vitor falou, eu acho que só de popular que a gente tem é o Lenda dos Cinco Anéis. Qualquer outra coisa, assim, no máximo tá misturada com algum outro cenário de D20 ou coisa parecida. Pois é, cara. E além disso, tá? Eu digo mais especificamente para Savage Worlds, cenário de fantasia asiático no Brasil não tinha, né? E eu quero chegar no outro ponto, né? Que isso já foi discutido umas várias vezes, que tipo uma grande missão da gente, né? Da Odyssey com a comunidade de Savage Worlds é justamente trazer aquilo que você não tinha antes, né? Como, por exemplo, você já tinha Deadlands para ir para Faroeste Estranho. Você já tinha o Pathfinder para o seu fantasia medieval, tacar bola de fogo, entrar em dungeon, enfim. E alguns outros cenários esporádicos, mas tinha algumas outras temáticas que meio que não foram representadas, né? Como, por exemplo, Ice Guys, a gente trouxe cenário ali de filme do Scorsese, máfia, enfim, esse tipo de coisa. O Cidade do Sol a Vapor, a gente trouxe um cenário steampunk. Você já tinha um cenário cyberpunk antes, na verdade, dois, né? Que foram lançados, que eram o Interface Zero e os Sprawl Runners. Só que você não tinha praticamente nada de steampunk de fato. E agora, com Arte da Guerra, a gente vai encher este vazio que muitos da comunidade tinham, né?
de algo de artes marciais, de fantasia oriental, de você ser um samurai, enfim, e coisas maneiras desse tipo, né? E sem falar, eu, além disso, a arte da guerra também pode ser usado ali como um suplemento para você adaptar quaisquer animes que você queira, daqueles de mais alto poder, como o Marcos Mauro bem já citou, né? Tem parada de Yu Yu Hakusho, tem parada de Naruto, Avatar, enfim, a escolha é tua. Gente, a arte da guerra não precisa nem tirar nem pôr. Jogue no Yasha. Exato. Tudinho no Yasha. Lucas, Gente, eu tenho uma eu. pergunta. Tá, deixa eu só falar uma coisa assim, direto pro Marcos e até pro pessoal. É que essas perguntas de lançamento eu sempre faço no final, para qualquer um, entendeu? Porque de repente tem gente que já tem algum lançamento, já tem gente que pode falar, tem gente que não pode falar. Então essa é uma pergunta geral que eu faço para todo mundo assim, tá? Não é só Não, querendo sem curiosidade. problema. Porque, realmente, além de eu ser curioso, é uma pergunta padrão que tem aqui. Raga, pode fazer a sua pergunta. Tu me fizeste lembrar, Marcos, que tu já tá no terceira tradução, não é isso? Anteriormente teve o Wise Exatamente. Guys e qual foi o outro? Cidade de Sol a Vapor. Ambos E agora o Arte já da foram Guerra. lançados em 2024, né? Sim, o Cidade do Sol a Vapor foi no final do ano Final do ano que de a gente conseguiu 2024. bater. Mas lançado já entregue já Aí, para cada um dos apoiadores. não, já foi entregue os PDFs. A gente só tá vendo mais algumas coisinhas pra gente já poder levar pra gráfica. Tá. A E gente o quer Wise deixar bem Guys? bonito. Não, o Wise Pode Guys tá vai. tudo Tudo certinho. certinho. Então, ou seja, já teve um lançado em 2024, né? Tu vai Não, entender porque. Calma, dois. Lucas, eu Dois. tô falando o quê? Com o Marcos, Dois. peraí. Ah, tá. Marcos, Olha lá. Vai ver como ignorar. peraí, segura, Lucas. Então, Marcos, aonde eu tô querendo chegar? Tu, como representante paraense, dê um recado pro Leandro. Quero você inscrito na concorrência do Goblin de Ouro para melhor tradução. Posso contar com isso? Eita, vou ver, né? Será? Eu tava até sugerindo que o nosso diagramador, dependendo do que ele for fazer com a arte da guerra, ele se inscreva pro Goblin de Ouro. Perfeito. Porque o que ele fez do kit, cara, deixou muito bonito o material. Tipo, é uma outra coisa, assim, que até mesmo se vocês não têm contato com o Savage Worlds ou coisa parecida, peguem o kit inicial, assim, vejam como é que ele tá muito bonito, assim. Sim. Tipo, porque uma coisa, eu vou falar mesmo é o Pedroso, o Alexandre Pedroso, ele já teve aqui em algum momento. É, ele é que nem eu, assim, a gente não tem. Nossa experiência que a gente está tendo de fazer as coisas é na própria Odyssey. Então, dá para ver que ele já tá com uma liberdade mesmo, assim, de pegar um material e fazer as correções necessárias por ele mesmo, assim. Ele não ter que pedir autorização, ou mesmo ele ser proativo de otimizar certas coisas. E tipo, nossa, isso tá deixando bem melhor os materiais, para falar a verdade. Tá bem mais atrativo de ver, tá bem mais acessível para ler. Porque querendo ou não, quando a gente fala de livro, livro que é um jogo, para falar a verdade. Não é só a parede de texto, também tem que ser aquela coisa que a gente, quando for ler, a gente já acerta para a gente tem que ler a direção, como a gente tem que entender certas coisas, por onde começa o texto, né? Então, o Pedroso está fazendo um excelente trabalho e eu tenho certeza de que quando ele for diagramar a arte da guerra, vai ser um excelente trabalho. Eu espero que ele se inscreva para o Goblin de Ouro. Sim, mas e você também, porque, galera, o Marcos ele é daqui do estado do Pará e eu vou ficar muito feliz de ter um representante daqui do estado do Pará concorrendo ao Goblin de Ouro. A gente precisa dessas representatividades. Aqui, meus parabéns para ti, Marcos. Obrigado. Olha, mas só uma coisa. Esses livros estão saindo, mas não é só eu, não.
tem os bastidores, os revisores, Sim, principalmente o Vitor agora que ele tá entrando, ele tá fazendo aquela consultoria de regra que tá tornando os livros melhores. perfeito. Quinhas, desculpa ter te cortado, pode seguir. Não, relaxa, relaxa. Até uma coisa que eu não lembro, mas o Globin de Ouro, né? Ele tem inscrição das pessoas, ele é as pessoas. Eu não lembro isso. É Isso daí é aberto, uma é pergunta aberto, assim, Lucas. aberta. É porque ano passado eu não me inscrevi, mas eu me inscrevi em 2023. Eles liberam o formulário e você mesmo, por iniciativa própria, cadastra o que você quer concorrer. E aí as editoras podem cadastrar os seus trabalhos. Bom saber. Inclusive, então acho que fica um pedido aqui no nesse vídeo. Acho que para todas as editoras em si, tanto editoras, coletivos, autores, eu acho que eles têm que se inscrever e muito. Ah, Porque sim. muitas vezes a gente pega, cara, você vê o que a gente falou aqui no começo da revista. Para você ser conhecido, você tem que ser falado. Você tem que ser falado, você tem que ser dito, você tem que ser. Pai, eu vou falar que nem foi falado aqui no lema da arte da guerra. Você tem que ser lembrado, né? Então, para você ser lembrado, você tem que fazer por onde. Não é só você chegar e você colocar lá, vou colocar no ICREP, vou colocar no Clube dos Autores. Cara, não é só colocar, não é só você esperar, entendeu? Você tem que também dizer, você tem que fazer por onde acontecer. Entendeu? Não é só ficar sentado, parado. Não. Se tem essa parte do cadastro que eu não lembrava, cara, se inscreve. Ah, mas eu não vou ficar em último lugar. Quem vai saber? Não é mostrado os lugares, é mostrado quem ganhou. Pelo menos é o que eu lembro, né? Mas, bem, vamos para a rádio? Bora. Bom, é o momento da rádio, o momento que a gente faz uma brincadeira de misturar RPG com música, ou seja, cada uma das pessoas aqui presentes irão indicar canções que de alguma maneira se relacionam com o tema da noite, que hoje é o Arte da Guerra, e aí vai caber ao Lucas, ao Marcos Mauro e ao Vitor indicar essas canções, a começar pelo Lucas. Cara, eu ia. Vou trabalhar alguns tempo fazendo isso, porque é um anime que eu gosto bastante de batalha, eu curto pra caramba. E ele tem a parte moderna, como foi dito aqui, mas ele tem muito do espiritual e ele abrange várias partes da cultura asiática em si, que é o Bleach. Eu não sei qual abertura eu indicar, porque eu gosto pra falar das aberturas e dos encerramentos, mas eu quero fazer um paralelo, tá em cima do cenário e tem uma música do Martin que ele faz em homenagem ao Kim Sin-hwan do anime e mangá Sumatsu no Valkyrie, ou Valkyrie, e é justamente o próprio nome do Kim Soo-hyun que ele coloca. Então, ele é o fundador da dinastia Qin e o primeiro imperador a unificar a China, amplamente considerado como o maior imperador de toda a história chinesa, apesar de às vezes ser visto como um tirano cruel. Sim, eu estou fazendo collab aqui, eu estou fazendo cola e estou lendo aqui em cima para poder citar. Então tá aí a indicação do Lucas, inclusive vou me unir um pouco a ele em relação ao Bleach, porque o Bleach foi responsável por eu conhecer uma das bandas que eu mais gosto de escutar hoje em dia, que é a banda Scandal, que elas fizeram 2 aberturas do anime. Muito gostoso de escutar as músicas dessa época da banda. Agora cabe ao Marcos fazer a sua indicação. Como eu tava falando para vocês antes de começar aqui a live, eu queria ter dado uma ideia de música pro Pedroso para ele fazer esse vídeo da abertura aí do Arte da Guerra. Uma música que eu sempre tive na cabeça, que é também um pouco esse tema do da fantasia asiática, de samurais. Só que eu tava com medo de dar aquele pau dos direitos autorais. Mas qual seria? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um jogo de luta chamado Guilty Gear. Aí tem uma personagem chamada Bacon, que é uma samurai.
uma samurai que ela não tem o braço esquerdo, ele é amputado, só que ela esconde esse braço, só que esse mesmo braço, ele é enxertado com uma corrente cheia de armadilha, cheia de um monte de equipamento, tipo, tem aqueles ganchos que tem, tipo, uma garra de tigre, tem uma marreta, tem um monte de coisa, e com o braço direito ela usa uma katana. E ela tem uma música tema, e quase todas as músicas temas do Guilty Gear, elas têm vocal. E o nome da música dela é primeiro do Guilty Gear XX. Todos os Guilty Gear são desse jeito. O primeiro Guilty Gear é o Guilty Gear X, o segundo é o XX, o terceiro é o X-Hard, que é o terceiro X. Aí tem o quarto Guilty Gear, que é o Strive, que é para ser um 4. Mas enfim, é o XX. E o nome da música é Momentary Life. É muito boa essa música. Tá aí a indicação do Marcos Mauro. Eu quero fazer um rápido comentário. Não é novo essas questões de bolsas dimensionais para fazer armazenamentos infinitos de coisas. Vide aí o maior exemplo, a bolsa do Gato Félix, agora uma corrente que tem trocentas coisas em torno dela. Essa foi novidade para mim, se atualizou agora o status. Agora cabe ao Vitor fazer a sua indicação. Cara, pior que, tipo, música mesmo, eu literalmente não consegui pensar em uma, mas, né, uma das coisas, né, que eu assisti recentemente, justamente para pegar o clima do Arte da Guerra, tá? Não foi nenhum anime no sentido de ser um anime clássico e tal, né? Mas é uma obra de arte, tá na Netflix, Blue Eye Samurai. Assistam essa bagaça. Olha! E falando sobre música, inclusive, tá? Eu tô pensando em até fazer uma resenha lá no site da Odyssey, né? Eu compeli alguém que já foi maluco o suficiente a fazer uma resenha inteira, né, de Arcane lá no site da Odyssey também, a fazer isso. Mas enfim, essa Blue Samurai tem uma trilha sonora que ela é aquela mais suave, mais temática ali e tal, né? Apesar de ter os seus momentos que tem música cantada, é muito boa e tal, né? Mas uma que eu estava escutando em loop, inclusive, quando eu estava escrevendo o artigo, o meu último artigo sobre, era o tema da Mizu, a protagonista, né? O protagonista, basicamente eu já citei um leve spoiler, mas enfim, tá claro isso daí, tá? Só prestar atenção. Mas isso daí é uma dinâmica. É, essa dinâmica, né, de ser uma mulher que tem que se passar de homem o tempo todo, tá buscando sempre vingança e, acima de tudo, ser mestiço no Japão feudal, cara, eu achei um conceito muito único. A música representa isso muito bem e é o que eu tava ouvindo, é o que tá grudado na minha cabeça. Muito bom, então tá aí as indicações para vocês curtirem e se embalarem em torno de A Arte da Guerra. Agora a gente vai avançar para as atualizações das campanhas de financiamento coletivo que a gente faz em preparação para o arquivo digital que divulgamos nos domingos, quando este vídeo vai para a plataforma vermelhinha. Então a gente dá aqui uma adiantada para vocês e a gente vai à atualização propriamente dita. Na atualização que eu faço hoje, pegando o período de 30 de janeiro a 6 de fevereiro de 2025, identifiquei 15 campanhas de financiamento coletivo ocorrendo ao mesmo tempo. Mas antes que eu fale dessas 15, deixa eu falar daquela que se encerrou ao longo desses últimos dias, que foi Dados de RPG Artesanais, Dados Místicos Volume 6, pela Dados Místicos, que bateu 1.009% de sua meta base de R$7.000. Brincando, essa turma fez 70 mil de arrecadação. Parabéns pra galera por esse trabalho super procurado e concorrido. Agora, olhando as campanhas que estão rolando, especificamente aquelas que vão se encerrar agora nessa semana, tem
em primeiro, Expandindo a Fenda, por João Vitor Portilho, que foi uma campanha que surpreendeu. Ele colocou uma meta tão simples de R$500 e já chegou a quase 40 mil. E pode aumentar nos próximos dias, porque só vai se encerrar no dia 8, ou seja, daqui a 2 dias. Muito bacana esse avanço dessa campanha. Também vai se encerrar o EZD6 pela RPG Planet, que já está com 204% da metabase de R$21 mil. Então quem ainda não apoiou, corre que logo logo vai acabar. Também vai se acabar o Pathfinder Kingmaker pela New Order Editora, que é a campanha que abriu alas naquela virada de 2024 para 2025. E eles vieram arrebentando com arrecadação ao longo desses dias e faltam alguns dias para se encerrar. Então, se você ainda não apoiou, corre lá. E aí, a gente vai agora rapidamente por aquelas que estão aí rolando e que ainda tem algum tempo. A começar por Mythic, pela Retropunk Publicações, que já está com 611% da metabase de R$17.500. Tem o Mercantes do Condado, pela Orgos Miniaturas, que já está com 24% da metabase de R$10 mil. Tem o RPG RJ, terceira edição, bloco do Todo Mundo Junto, pela RPG RJ, que já está com R$392 de arrecadação. Tem o Pré-Venda no Menera 2, pela New Order Editora, que já está com R$23.825 de arrecadação. Tem o Cibarão, RPG Fantasia Sombria da Late Pledge, pela Tri Editora, que já está com R$8.460 de arrecadação. Tem o Hope Finder, também pela Tri Editora, que já está com 323% da metabase de R$5 mil. Tem o Altares RPG segunda edição, pela Coisinha Verde, que já está com 159% da metabase de R$10 mil. Tem o Como Te Me Encontrei, por Catarina Molinari, que já está com 25% da metabase de R$8.400. Tem o Atlas RPG Manager, que está com R$140 de arrecadação. E olhando agora as campanhas que não tem prazo para acabar, e olhando para aquela campanha que é praticamente uma Highlander, que é aquela que perdura, só pode haver um, que é o Guia de Schlefsock para Coisas Impensáveis, que até o momento já tem R$16.950 de arrecadação. Aí tem Breachers, Fendas de Sempre Eterna, que está com R$19.593 de arrecadação. E para fechar, tem o Cursed Knights, a Guerra do Crepúsculo, que já está com 84% da metabase de R$27.100. Aí olhando os valores gerais dessa semana, identificamos um valor financeiro de R$67.636. Comparando com o valor arrecadado da semana passada, teve um saldo positivo de R$3,9 mil, mas comparando com a média dos 12 últimos meses, continuou com saldo negativo de R$148,1 mil. A linha laranja é a linha da média desses 12 últimos meses, e a linha azul é o levantamento semanal, sendo que o desta que a gente já apresentou agora está aqui no lado direito, então percebam que está bem distante da linha da média. Aí olhando as 5 campanhas financeiramente mais apoiadas, em primeiro lugar ficou Pathfinder Kingmaker com 29,8%, em segundo Breachers, Fendas de Sempre Eterna com 15,2%, em terceiro Mythic com 14,5%, em quarto EZD6 com 12,4%, e em quinto Cursed Knights, a Guerra do Crepúsculo com 5,6%. E para encaminhando para a última parte, já é o volume de pessoas apoiando os projetos. Registramos essa semana um volume de 294 apoios. Comparando com a semana passada, teve um saldo positivo de 5 apoios, saldo positivo de 5 apoios a mais, e comparando com os 2 últimos meses, teve um saldo negativo de 224 apoios a menos. Mas diferente da financeiro, a gente percebe que a linha da média dos 12 últimos meses já está começando a cair e começando a se aproximar dos levantamentos semanais. E aí, olhando, por fim, as 5 campanhas mais bem apoiadas, em primeiro lugar, Expandindo a Fenda, com 26,2%, em segundo, Mythic, com 17%, em terceiro, Kingmaker, com 16%, em quarto, EZD6, com 11,2%, e em quinto, Breachers, Fendas de Sempre Eterna, com 6,21%. Agora a gente vai aos comentários sobre essas campanhas, a começar pelo Lucas. Uma pergunta que eu tenho para ti, se de repente tu olhou ou não, depois tu dá uma olhada para ver se ela se enquadra. Porque tem uma campanha que está tendo pela Ludopan,
em ajuda com a Galápagos, porque pelo menos quando eu vi ela, eu tinha visto primeiro pela Galápagos, depois eu vi pela Ludofan, que é o Final Gel, que é um jogo solo. Depois você dá uma olhada lá para ver se você Eu já considera ou olhei. não. Eu já olhei Já, ai. e ele diz lá categoricamente que é um board game, mais board game do que realmente RPG, por isso que eu não coloquei. Ah, tá. É porque ele tem a parte de Lembrou RPG dele. lembrou um pouco, mas como ele Ele se tem, assume board game, deixei de fora. então beleza. Porque ele é um que eu veria ele mais como RPG do que board game, mas aí eu tô vendo pela parte de história. A parte de mecânica dele, ele me faz afligir muito. Né? Não pela parte, na verdade, nem de mecânica. Eu acho que pela parte de quantidade de coisas que tem. Você é obrigado a ter um jogo base e ter um outro livro junto para jogar. Você não consegue jogar o jogo base sozinho. Ele te força a você comprar. E quando você compra um, ele meio que te força os outros. Mas aí eu vou estar entrando em outra história, eu vou estar entrando numa discussão que eu e o Fernando estamos tendo, um concordando com o outro, no fim das contas. Mas, voltando para cá, a gente está entrando no início do mês. E eu falo assim, a gente está entrando porque, na verdade, amanhã é o quinto dia útil. Então, amanhã é o dia que muita gente recebe. E você vê que teve um aumento, né? E você percebe, pô, a quantidade de pessoas que estão apoiando no Expandindo a Penca. Quase 1.000 pessoas, né? De um jogo que ele é paralelo do Ordem Paranormal. De pessoas fãs em cima do Ordem Paranormal. Então é um público que, querendo ou não, ele está aí, né? E eu falo querendo ou não por vários motivos do pessoal em si, né? Mas eles estão aí. E eu acho que eles têm que muito ser olhados. Eu acho que, inclusive, o próprio jogo aqui do Arte da Guerra ele consegue abraçar esse público na procura do que eles precisam, do que eles gostam, né? Então, eu acho que tem que ficar muito de olho nesse pessoal, que eles estão cada vez mais crescendo, eles estão apoiando jogos, né? E eles não têm a mente fechada. Muita gente que conhece a Ordem Paranormal vão conhecer outros jogos. Então, eles só precisam conseguir conhecer. Né? E é onde a parte da divulgação que eu sempre falo que ajuda bastante. E outros jogos aqui, eles estão na parte, porque eles são conhecidos. Pathfinder é conhecido, EZD6, que é um sistema rápido, é conhecido, o Mythic é conhecido. Então, faça por onde conhecer cada vez mais o seu jogo. Como? Você mostrando para a galera. É bem simples assim, você não esperando os outros correrem atrás. Alô? Alô? Então, Estão aqui. eu vou falar só sobre o que eu conheço e só sobre o que eu me interessei. Mas assim, em relação aos dados personalizados, eu tô até um pouco surpreso, porque eu achava que eu era o único rato de dados personalizados. Não, sério, é porque assim, depois de um tempo que tu é mestre de RPG e tu tem que ter muitos dados, porque basicamente seus jogadores não querem ter, tu sente que tá muito parecido os teus dados, só muda a cor, ou é translúcido ou é opaco. Aí então tu vai navegando pela internet e vai vendo uns dados estranhos, que dão resultado, mas são estranhos. Aí tu chega no momento em que você não quer mais dados normais, você quer dados personalizados, quer dados artesanais. Então, eu não sabia que estava fazendo sucesso isso. Mas que bom, para falar a verdade, que está fazendo sucesso, porque tem muitos tipos de dados e formas de como o pessoal coloca essa personalização. Tipo, na última mesa que eu narrei de Savage Pathfinder, uma das jogadoras quase rouba um D4 meu porque tinha um olho de dragão, que quando rolava o dado, mexia o olho dele. Aí, tipo, imagina, a pessoa não quer comprar, mas quer ter meu dado. Mas que bom, assim, que tá fazendo sucesso esses projetos. O outro caso
é o do Pathfinder. Eu não tenho certeza, mas o Pathfinder, eu não sei se ele é para os dois Pathfinders ou se está levando em consideração só um ou outro, mas como dá para ver, está fazendo sucesso. Esse Kingmaker, se não me engano, ele é na verdade uma campanha, não é? Só que ao mesmo tempo ele é um sistema próprio de criação de reino. O, o Leandro, no caso, o Leandro da Cabana do Elfo, ele financiou o PDF e ele tinha me mostrado a ficha do reino. Isso é muito doido. E, tipo, uma coisa que eu achei interessante, e é uma coisa assim que eu vejo de interessante de muitos tipos de fantasia medieval. Eu não costumo ver isso em outros cenários. É como eles tentam enriquecer alguns elementos que normalmente os jogadores ou os mestres não se dão muito a conta, mas depois de um tempo começam a sentir falta, que no caso é a criação desse espaço. Até como eu tinha comentado, de nossos futuros projetos, a gente também trabalhar criação de um condado, de um reino, de um vilarejo, o que for. E o Kingmaker tem essa função também. E, tipo, dá para ver que ele é muito neutro no sentido de como um sistema. Como assim? Ele, ele é para Pathfinder, de fato, ele vai ter as dinâmicas de Pathfinder, só que ele tem suas próprias regras para a criação do reino, é como se fosse um joguinho diferente. Tanto o é que o Leandro da Cabana, que dá para ver que ele gosta dessas bonecagens de cenário, que é isso que eu chamo, ele gosta muito. E ele até tinha comentado que tinha um sisteminha em que o mestre, no caso o rei, ele tem que fazer uma rolagem para ver se consegue vingar um feriado e agradar o público, para também ter essa questão de levante contra o reino, uma insurgência, um golpe que pode acontecer. Então tem que agradar o público, tem que agradar o povo mesmo. Então o feriado pode ser uma forma. Então é interessante, porque mesmo essas frações de RPG também fazem sucesso. E isso acontece muito quando a comunidade já está estabelecida. Beleza. Agora convoco o Vitor para fazer seus Foi mal. comentários sobre essas atualizações de campanhas. Beleza, cara. Eu só quero dizer, tipo, Kingmaker não muito surpreendente, como já foi pontuado, é de Pathfinder, é um sistema famoso, ele é uma parada que todo mundo estava querendo, ele tem uma proposta, essa proposta de você gerenciar um reino realmente deixa as pessoas intrigadas, e obviamente tem um jogo de computador basicamente dele, né? Tanto é que sempre que fala das Adventure Paths que vão sendo adaptadas ali para o Savage Pathfinder, sempre pedem pelo Kingmaker. Mas enfim, um outro comentário que eu quero fazer, tá? Em relação a um outro chamado que é o Hope Finder. Ele tem uma proposta que me pegou e também ele é da Tria. A Tria é uma editora parceira, tá com a gente, enfim. E basicamente ele tem uma proposta que eu não pensava ser possível, que é você fazer um apocalipse zumbi com sistema de Pathfinder, no caso, segunda edição. E, cara, pelo que me falaram nas lives e tal, funciona, hein, bicho? Muito bom. Então aí estão as atualizações. Retorna o poder para o Lucas. Bem, agora a gente fala da nossa parte de consideração final. O que aconteceu na semana conosco, o que pode ser acontecido nas próximas. Inclusive, já tomamos um spoiler aqui no privado de uma coisa que vai acontecer aí amanhã, né? Então já fico muito feliz. Mas amanhã eu vou estar fazendo os pautas da revista, então eu vou estar bem concentrado nessa parte, né? Esse final de semana comigo. E também você pode citar suas redes sociais, citar alguma coisa que você esqueceu de falar. Esse é o seu momento de despedida, né?
E aí, comigo essa semana, eu tive evento sábado e domingo pela Gandhi. Agradecer aqui ao Koala, porque ele que ajudou a gente a instalar, a gente. Agradecer ao Fernando, que ficou lá do meu lado, ensinando jogos, mostrando lá pra galera. Pra galera. Agradecer ao Wallace a comodidade que ele deu pra gente, o aconchego que ele deu através desse evento. Foi muito bom, compensador e cansativo, porque evento cansa pra caramba, quando você trabalha lá nele. E esse final de semana eu vou estar no aniversário do Marcos, eu vou estar de mágico pela roupa da KL Fantasia e vou estar no São Vicente Cidade Geek no domingo. Também eu provavelmente vou estar de mágico também. Não vou estar confirmando ainda, mas como eu gostei pra caramba da roupa, né, a chegar bem confortável e tudo, então eu vou estar usando ela no dia seguinte de novo. Né? Estou aí participando das maratonas. Teve agora e hoje a live da AVEC com a Cláudia Lemes. A gente fez uma rápida, eu vou falar rápida, literalmente, resenha do Inferno no Arte, que a gente teve um desafio aí pela AVEC e eu gostei pra caramba de participar. Estou ansioso aí pelos próximos desafios. E tem que começar algum momento o Photocata. E logo depois dessa live eu já vou começar hoje a ler ele. Então, agora, Marcos, que rolou contigo na semana, que pode ser que role nas próximas, e suas considerações finais. Bom, uma das coisas que rolou essa semana é que, pelo menos da minha parte, tudo da arte da guerra já está pronto. Eu só estou à espera dos revisores darem seus pitacos, tudo bonito. Mas o que a gente pretende é que o PDF do Arte da Guerra, assim que for financiado, a primeira meta for batida, a gente, e pelo menos dentro do mês seguinte, lançar o PDF tudo certinho. É uma coisa que a gente está vendo de tentar se organizar um pouco melhor, porque querendo ou não, essa dinâmica de fornecer o PDF assim que bater a meta tem se tornado comum. Então é uma coisa que a gente também está tentando normalizar na própria Odyssey. E também é porque isso já é uma questão extra, mas isso só vou mostrar amanhã. É porque tem uma outra recompensazinha que a gente conseguiu receber pelo Arte da Guerra, que é para embelezar um pouco mais as mesas dos jogadores. Então, se tudo der certo, da forma como a gente fornecer, pode ser que seja mais uma coisa para apurar a coleção que você pode ter do Arte da Guerra. Mas de resto, eu ainda estou tentando aproveitar minhas férias de um lado, enquanto eu trabalho em outras coisas. Mas é isso. O trabalho é esse, de frente para o computador atualmente. E você, Vitor? Cara, eu só quero dizer, tá? É uma honra estar revisando a Arte da Guerra, um cenário maravilhoso, vocês vão ver, né? Além disso, eu também estou fazendo parte ali da revisão final do Cidade do Sol a Vapor, que é basicamente aqueles últimos detalhes antes de mandar para a gráfica e antes de já poder mandar as versões físicas para a galera que apoiou. Cidade do Sol a Vapor também tá lindaço, cara. E o melhor de tudo, tá? Eu não sei se não sei se eu tenho tanta autoridade para falar isso. Tem pessoas que vai ter mais certeza, mas é um costume da Odyssey de dar uma chance, né, para aqueles que não participaram dos financiamentos anteriores, de você ter ali, de você apoiar e ter, normalmente, como a gente fazia no Catarse, é DD1, né? Eu não sei muito como vai ficar na Meeple. De você, basicamente, cara, tipo, eu não apoiei o Crystal Heart, por exemplo. Foi o primeiro projeto nosso. Mas agora começou o Wise Guys. Então eu posso comprar ali o meu Crystal Heart no financiamento do Wise Guys, né? Então dá aquela boa janela de chance para você
correr atrás e não perder esses cenários maravilhosos que a gente está lançando. E, cara, e observando também sobre as licenças que a gente tem, enfim, eu só quero dizer, tem muita coisa boa vindo, tanto para Savage quanto para outros sistemas, né? Inclusive até paradas 100% nacionais, mas não foi anunciado ainda, então não vou dar nomes. Mas eu creio que o pessoal vai gostar muito do que a nossa equipe está cozinhando nessa cozinha gourmet da Odyssey. Inclusive, uma deles eu tô do grupo, né? Olha lá. Bem, então agora a parte de despedida com Raga. Raga, despedida. Beleza, galera, muito obrigado por terem assistido a gente até aqui. Obrigado ao Vitor e Marcos Mauro por novamente. Marcos Mauro novamente, primeira vez do Vitor aqui. Espero vê-los sempre por aqui. Então, agora peço para que vocês três, Lucas, Vitor e Marcos, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica.